Oi pessoal, tudo bem? Estou com uma série de aulas conversando com você a respeito do PGR-TR, Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural, NR31. Tanto faz o tamanho da sua propriedade rural. Pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, você pode ser do agronegócio, você pode ser produtor rural KEPF, você tem que implantar NR31 aí na sua propriedade rural. Isso aqui vai te ajudar muito, pessoal, evitar processos trabalhistas, vai melhorar o bem-estar da sua propriedade rural, aí com seus trabalhadores, com seus funcionários, tudo isso. A gente vai destrinchar toda a NR31, então a gente vai fazer uma série de aulas mesmo, porque a NR31 é muito extensa, e eu quero continuar falando com vocês ainda do item 31.3, que é o PGR-TR, já fiz a aula anterior, a gente vai continuar aqui. Já falei para vocês também, se você não cumprir essa NR31, só o primeiro item está dando mais de 11 mil reais de multa. Vou até pegar aqui o nosso calculador de multa, ó, vai dar 11.979 se você não atender só o item 31.3, que é a implantação do PGR, ou implementação, como diz a ANR. E ela fala assim pra gente, ó, os parâmetros para avaliação de risco da exposição dos trabalhadores, agentes físicos, químicos e os critérios para a prevenção dos riscos à saúde dos trabalhadores decorrente da exposição ocupacional deve ser realizado conforme os anexos lá da norma regulamentadora número 9. Lembrando aqui, pessoal, que você precisa focar na prevenção dos riscos dentro da sua propriedade rural. A NR31, ela colocou o critério para a gente seguir a proteção, que são os EPIs, é a última coisa que a ANR quer que a gente faça a implementação. E continuando ainda falando a respeito disso, a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores aos agentes físicos e químicos e também os critérios para avaliação dos riscos à saúde dos trabalhadores. Primeira coisa que você, produtor rural, claro, você não precisa ter um técnico de segurança aí, você vai contratar a Azevedo Segurança do Trabalho para a gente poder te ajudar, a Azevedo Segurança do Trabalho Rural e também a Azevedo Advocacia Rural para a gente poder te ajudar. Quando a gente fala aqui do item 31.3 da NR, e ele diz assim para a gente: o PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural, deve conter no mínimo os seguintes documentos. Primeiro passo, a gente fazer um inventário de todos os riscos ocupacionais que tem aí na sua propriedade rural. O que o trabalhador vai estar exposto? O risco de acidente, animais peçonhentos, trabalho em altura, agrotóxico, questões ergonômicas, tudo isso. Calor, vibração, atropelamento, tudo isso. Pessoal, eu estou falando de forma bem didática para você entender, porque isso aí são os riscos. Esses são os riscos. São os riscos que o seu trabalhador vai estar exposto. Depois também a gente vai ter que tratar um plano de ação, porque uma coisa é a gente fazer o checklist, fazer a auditoria, levantar todos os riscos que o seu trabalhador vai estar exposto, depois a gente sentar com o produtor rural e verificar a questão do plano de ação. São pontos importantes que a gente vai ter que tratar aí no dia a dia quando a gente for fazer a implementação do PGR-TR na sua propriedade rural. Pelo menos duas situações a gente vai ter que mapear o risco, que isso daqui é fundamental, e depois conversar lá com o patrão, com o produtor rural, a questão do plano de risco. Outro ponto também é que a gente não pode deixar de falar para o produtor rural, pessoal, e esse é um erro que a gente acaba vendo muito. Não é documentar e não fazer nada, tá bom, produtor rural, tá bom, patrão? Não é documentar e não fazer nada, porque senão a gente fica documentando, fazendo checklist, fazendo auditoria, e o patrão, o produtor rural, não faz a implementação. E tem que ser o contrário. A gente faz a auditoria num setor lá da fazenda, da sua propriedade rural, do seu sítio, ali do seu agro. A gente faz a implementação disso, levanta os riscos ali e depois dá um segundo passo para outro setor. Faz também o checklist, dá o segundo passo para o terceiro. Isso é fundamental.
Porque daí vai dando um fôlego para o patrão rural, para o produtor rural, fazer essa implementação. Porque não adianta, pessoal, a gente fazer aqui um checklist com mais de 50 itens da NR31 ou com mais de 100 itens da NR31, porque a NR31 ela bate 70 páginas fácil, e aí o produtor ele se perde. Não é isso, pessoal, não é. A gente precisa dar um mapa para ele fazer a implementação. O mapa é fundamental. E esse mapa, ele vai começar com o quê? Com o inventário de riscos ocupacionais, que devem contemplar, no mínimo, o quê? A caracterização dos processos de ambiente do trabalho, caracterização das atividades, descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com identificação das fontes e também as circunstâncias, as circunstâncias e a descrição dos riscos gerados pelos perigos aí sim, com a indicação dos grupos de trabalhadores expostos, sujeito a esse tipo de risco, a descrição das medidas de prevenção implementadas, dados da análise preliminar ou do monitoramento da exposição a agentes físico, químico e biológico e dos resultados de avaliação, se a gente fez também junto com o patrão. Na questão ergonômica ali, por exemplo, a avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação e os critérios adotados para a avaliação dos riscos e a tomada de decisão. Então são pontos fundamentais que a gente precisa conversar aí com o produtor rural. Pessoal, eu não vou me estender muito nessa aula, porque nós estamos falando do risco ainda da implementação do seu PGR-TR na sua propriedade rural. E aqui, o que a gente precisa entender? Não adianta eu só levantar os riscos e não fazer o plano de ação. Eu tenho que demonstrar aqui para o produtor rural os riscos gerados pelos perigos e mostrar para ele os trabalhadores rurais que estão expostos nesses perigos e nesses riscos. E o ponto fundamental que a gente não pode deixar de conversar com o produtor rural é mapear, mostrar o caminho que ele vai seguir, para ele não se perder num monte de documentação, tá bom? Daqui a pouco a gente volta falando mais ainda de PGR-TR, NR31 e a implementação aí na sua propriedade rural.